Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Quero lhe agradecer por sua companhia diária e também por sua colaboração quando você compartilha, quando você interage conosco, deixando uma mensagem, dando o seu like, se inscrevendo no canal. Tudo isso faz com que esse canal chegue a mais lugares, a mais pessoas e é a palavra de Deus saindo junto. Muito obrigado por essa interação conosco. Vamos ao nosso estudo de hoje, o grande conflito próximo e pessoal. José tinha no coração respeito, amor e obediência a Deus. O desejo de ser obediente a Deus, custe o que custar. Nessa vida que nós estamos vivendo, esse mundo em que nós vivemos não é justo. Nem sempre os maus são punidos e nem sempre os inocentes são absolvidos. Às vezes nós enfrentamos dificuldades de tremenda injustiça em nosso mundo. José agora estava numa prisão. Veja que alto e baixo, né? Ele do filho querido, predileto do pai, a escravo. De escravo a mordomo, vivendo em uma situação confortável dentro da casa de Potifar. E agora desce ao o nível mais baixo aí da hierarquia social daquela época, quando ele não somente se torna escravo, mas agora está preso em uma masmorra fria, escura e um local desolado. Coitado de José, né? Mas existe um texto na Bíblia que diz assim, que fez a diferença na realidade de José. É o que está em Gênesis 39, versículo 21, que diz assim, o Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José. E nesse relacionamento, e nessa grande verdade, José apegou-se, ou seja, ele se fortaleceu. Ele encontrou descanso no fato de que mesmo em meio a uma injustiça, a situações probantes, mesmo numa situação tão ruim como aquela de sofrimento, o Senhor Deus estava com ele. E, amiga, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você está no lugar onde você sonhou estar. Talvez eu esteja falando para alguém que não está vivendo os sonhos que acalentaram no seu coração. Talvez você fez planos, esses planos não deram certo. Os seus sonhos foram destruídos por circunstâncias adversas que você não teve controle. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele texto de Salmo 23, o verso 1, que diz, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, ele serve exatamente nessa hora. Se Deus está conosco, não precisamos de nada. José perdeu a dignidade, perdeu a liberdade, mas ele tinha o Senhor do seu lado e aquilo foi suficiente para ele se apegar. E ele encontrar ali o descanso necessário mesmo numa situação como aquela. Lá na prisão, Deus continua abençoando ele. Deixa eu continuar lendo o texto para você, de Gênesis 39, versículo 21 e o 22, que diz assim, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Preste muita atenção no que o texto fala lá no seu final, quando diz lá que ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha, gente, que coisa extraordinária. José era de um caráter nobre, tá vendo? Ele era fiel aos pequenos deveres com relação aos homens. Quando os seres humanos, em maior autoridade que José, lhe pedia para fazer algo contra os seus princípios religiosos, ele estava pronto para negar fazer tal coisa. Mas naquilo que não era conflitante com a sua religião, mas que era o seu claro dever, ele não se furtava em realizá-lo. Olha aí, tá vendo? É isso. Nós precisamos aprender essas lições, viu? Você talvez seja um empregado, talvez você seja aí um funcionário de uma empresa, de um comércio, eu não sei onde você trabalha, mas faça esse trabalho com tanto amor que isso vai lhe destacar
diante dos outros funcionários. As pessoas saberão que você é desse jeito porque você tem a fé que tem. Isso é uma maneira também de testemunhar. Afinal de contas, não foi exatamente isso que Paulo falou lá em Efésios, capítulo 6, e o versículo 5 em diante? Escute as palavras de Paulo. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Você percebeu o princípio aqui que Paulo nos dá? Olha, nessa ciência do relacionamento interpessoal, nós precisamos ser lembrados sempre de que nós precisamos ter humildade diante das pessoas, tratá-las com respeito, com bondade. Esse relacionamento aí vai ser definitivo, claro, vai ser definitivo para um bom testemunho. Às vezes, há pessoas ao nosso redor que se tornarão tementes a Deus porque eles veem isso em nós. Essa que é a grande realidade. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Somos fiéis a Deus, é verdade. Temos que ser fiéis a Deus, mas não se esqueça, não desconsidere um bom relacionamento com o seu próximo, principalmente com aquelas pessoas que lhe dão o seu salário, que são os nossos empregadores. Faça o seu melhor. Não se esqueça disso. Faça o seu melhor, porque assim também você está testemunhando. Paulo diz, não como a homens, mas como a Cristo. Faça o seu melhor. Se você está vivendo algum problema nos relacionamentos, e isso tem causado sofrimento e dor, eu gostaria de convidar você a meditar em Tiago capítulo 1, verso 5, que fala que nós podemos pedir a Deus sabedoria e Ele não vai se furtar em nos dar. Ele vai atender o nosso pedido. Porque Deus é assim. Ele quer nos fazer pessoas sábias. E quando fala de sabedoria, fala de maneira geral. Sabedoria também nos relacionamentos. Porque assim nós iremos evitar problemas e conflitos desnecessários que nos traz dor, tristeza e abandono. E assim nós estaremos também testemunhando de Deus, ajudando o Senhor a cumprir a missão de salvar o maior número de pessoas possíveis. E aí, como é que está o seu relacionamento? Tem sido um relacionamento de sabedoria, um relacionamento espiritual, buscando a Deus, mesmo em meio a situações difíceis? Olha a vida de José. Ele lá na prisão resolveu se apegar à sua fé, mesmo vivendo uma situação de tamanho sofrimento como aquela. E ali Deus o abençoou e foi benigno com ele e fez com que ele prosperasse mesmo naquela situação. Façamos a mesma coisa. Deus nos chama a sermos diferentes. Diferentes no sentido de sermos fiéis a Ele e bondosos para com as pessoas que estão ao nosso redor. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo pedimos a tua bênção. Para que nós sejamos como José, fiel ao Senhor, fiel aos nossos deveres, quando esses deveres não estão em flagrante contradição com os seus princípios. Nos dê a sua paz, a sua direção de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo e minha amiga, e amanhã terminaremos a nossa jornada espiritual e eu espero você ansiosamente. Que Deus te abençoe.